Hoje, em Dubai, foi anunciado que seus estoques de alimentos durarão apenas mais 10 dias e depois disso o país pode entrar em colapso, já que o fornecimento está interrompido devido aos constantes bombardeios vindos do Irã. E o Irã não está atacando apenas os Emirados. Em resposta aos ataques de Israel e dos Estados Unidos, o Irã, por algum motivo, está lançando ataques em grande escala contra vários de seus países vizinhos em toda a região. E se no início o Irã justificava esses ataques como sendo contra bases militares americanas na região, agora está claro que o Irã está simplesmente disparando de forma caótica, com mísseis e drones que atingem aeroportos, hotéis e residências. Mas por que o Irã faz isso? Neste episódio, vamos tentar entender qual é a essência da estratégia iraniana e se os países da região que foram afetados vão se juntar à operação contra Teherã. Meu nome é Alexei Petty. Este é um projeto autoral chamado Teorias da Conspiração, onde desmascaramos teorias conspiratórias e analisamos os principais acontecimentos mundiais. Meu nome é Alexei Petty, vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like neste vídeo e escreva qualquer comentário aqui embaixo. Isso ajuda muito na divulgação do conteúdo no YouTube e eu vou ficar muito agradecido por isso. Além disso, siga meu canal no Telegram, Petty News, o link está aí. Na descrição deste vídeo, lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então vou começar com um breve resumo. Em menos de uma semana de guerra, o Irã lançou oficialmente mais de 800 mísseis e 2.000 drones atacando não apenas bases dos Estados Unidos, mas também países do Golfo Pérsico, Turquia, Azerbaijão e Chipre. Curiosamente, a maioria dos mísseis e drones não ataca Israel nem as bases militares americanas, mas sim os próprios Estados Unidos, países árabes e muçulmanos vizinhos. Existe uma estratégia nisso? Bem, sem dúvida. Teherã ataca deliberadamente os vizinhos e a infraestrutura de petróleo para provocar uma crise energética global e forçar o Ocidente a fazer concessões. O cálculo é que a colapse na região levará a, durante a semana, o Irã evita muito habilmente um reconhecimento direto. Em Kiev, sobre alvos civis árabes, declara só ataques a alvos americanos e usa seus próprios terroristas por procuração. E quando um drone iraniano atacou, por exemplo, o Azerbaijão e atingiu diretamente o aeroporto em Teherã com a maior cara de pau, declararam que não foram eles, que supostamente foi Israel que organizou a provocação. Mas o paradoxo é que, apesar da ameaça, os potenciais aliados dos Estados Unidos, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Azerbaijão, por enquanto estão cautelosos devido a contradições internas e ao medo de uma escalada. A situação pode mudar, então vamos analisar mais profundamente o que está acontecendo. A operação americano-israelense contra o Irã envolve um número cada vez maior de países. Isso já é óbvio. Os contra-ataques do Irã... O Irã ataca praticamente todos os seus vizinhos ao redor de suas fronteiras. Até mesmo o distante Chipre ficou na mira. Entre os muitos vizinhos do Irã, apenas a Armênia, o Paquistão, o Afeganistão e o Turcomenistão ainda não foram atacados. No entanto, a imprevisibilidade dos ataques iranianos não garante que esses países também não se tornem novos alvos dos islamistas. Além dos ataques diretos com mísseis e drones, o Irã também tenta utilizar suas forças proxy, como a libanesa. E eu acredito que essa tática de ataques caóticos contra seus vizinhos foi escolhida conscientemente pelo Irã. A ideia é provocar uma instabilidade regional que force Israel e os Estados Unidos a buscar uma reconciliação. Lembro que em Teherã já alertavam sobre isso antes da guerra. O principal elemento dessa estratégia iraniana é a pressão sobre o mercado de combustíveis, ataques aos países árabes produtores de petróleo e o bloqueio do Estreito de Hormuz. Essa situação afeta não só o Oriente Médio, mas praticamente o mundo todo, provocando o aumento dos preços da energia. Isso pode servir potencialmente como uma alavanca adicional de pressão sobre os Estados Unidos e Israel, pois os torna responsáveis pela crise energética global. Teherã, ao mesmo tempo, procura evitar uma escalada excessiva. O Irã, age silenciosamente. Por exemplo, eles não declaram que atacam alvos do Catar. Oficialmente, eles dizem que atacam alvos americanos.
Quando o Catar precisa interromper a extração de gás pela primeira vez em 30 anos, o Irã chama de dano colateral e diz que não tem relação com o caso. Nós só atacamos bases militares americanas. E quanto aos drones que atingem instalações de petróleo e gás, isso não fomos nós. Nós realmente não entendemos o que é isso. Infelizmente, A estratégia se baseia em grandes estoques de armas de ataque que o Irã e seus aliados acumularam durante muitos anos de preparação para esse confronto. Apesar do golpe significativo em suas forças de mísseis e defesa aérea, o Irã continuará representando uma ameaça por muito tempo, principalmente para seus vizinhos próximos e a infraestrutura de extração de petróleo deles. Ao mesmo tempo, Teherã está deliberadamente escalando a situação até mesmo com aqueles países que inicialmente expressaram ceticismo em relação à operação americana. Estou sendo suave ao dizer isso. Então, o Irã já voltou as monarquias árabes contra si. Por exemplo, a Arábia Saudita. Eles literalmente, pouco mais de um ano atrás, assinaram, um pacto de reconciliação, de cooperação diplomática e tudo mais. Dá para se perguntar, por quê? Por que fazer isso? Por outro lado, o Irã atacou Omã, já atacou petroleiros omanitas. Na verdade, Omã é o único país da região que condenou o início da guerra dos Estados Unidos contra o Irã. E o Irã atacou até o Azerbaijão, cujo líder foi o único que expressou condolências ao Irã pela morte de Khamenei. Além disso, alvos de países europeus também foram atingidos pelos ataques iranianos, apesar da óbvia falta de apoio à operação por parte da Europa. Uma expansão adicional dos ataques corre o risco de aumentar a hostilidade e unir aqueles armados pelos Estados Unidos e Israel. Ou seja, a lógica, à primeira vista, não faz sentido algum, pois eles podem acabar se unindo. Mas a ideia é causar dor ao maior número possível de países na esperança de que ninguém queira uma grande guerra e pressione os americanos para que parem a guerra. Mas as possíveis respostas dos países atacados contra o Irã ainda permanecem em aberto. Pessoas extremamente confusas podem atrapalhar uma reação coordenada às ações dos iranianos entre os estados dessa região. Bem, em particular, as vítimas dos ataques iranianos são a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. E esses são dois países que competem seriamente entre si por influência na região e não só, por exemplo, também na África. A união desses dois países contra o Irã pareceria, para dizer o mínimo, estranha. O Azerbaijão, que recentemente se tornou um novo alvo de ataques por parte do Irã, tem um ótimo relacionamento com a Turquia e um muito bom com Israel. Mas, ao mesmo tempo, Turquia e Israel têm relações extremamente tensas, para não dizer hostis, entre si. Por isso fica em aberto a questão se os países afetados pelo Irã conseguirão deixar de lado suas antigas divergências para resolver problemas mais urgentes. É uma questão em aberto. E aqui é importante entender que o nível da ameaça vinda do Irã pode de fato superar a hostilidade entre eles. E aqui o fator regional desempenha um papel importante. Esta é uma região tipicamente oriental. Se você permite que te batam, tanto os inimigos quanto seus cidadãos veem isso. Isso afeta o apoio interno e pode também aumentar a confiança dos seus inimigos. Então pode bater nos Emirados, em Dubai e não acontece nada. Por isso dizem que é melhor revidar do que se calar. Por isso não está descartado que alguns países possam, digamos assim, se juntar extraoficialmente à operação americano-israelense contra o Irã, mas sem divulgar isso publicamente. Bem, por exemplo, o Azerbaijão, que, lembro, tem de fato um exército conjunto com a Turquia. Pode ser um desses casos. O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, já declarou que seu país não participa da operação contra o Irã, mas reserva para si o direito à autodefesa. Mas o Azerbaijão já colocou suas tropas em prontidão de combate e Aliyev afirmou diretamente que se houver um ataque a Nakhchivan, o Irã responderá. Também é importante entender que os Estados Unidos, obviamente, estão interessados em atrair participantes adicionais para a coalizão anti-Irã, pois, após os bombardeios, será preciso uma operação terrestre. Nos últimos dias está sendo ativamente discutida a possibilidade de envolver grupos armados curdos do Iraque que poderiam iniciar uma ofensiva no território do Kurdistão iraniano. Mas, se as monarquias do Golfo Pérsico não apoiarem essa ofensiva, será muito difícil para os curdos. Por isso, os curdos não têm pressa. Dizem que estão prontos para atacar, mas não o fazem. E não se deve esquecer que a Turquia, claro, está extremamente irritada com os ataques iranianos, mas também observa atentamente as ações dos combatentes curdos contra os quais ela também luta.
E, enquanto isso, mais uma iteração do conflito entre americanos e iranianos tende a uma expansão significativa, transformando-se em uma verdadeira guerra regional. Isso é uma aposta consciente da liderança iraniana, que busca, antes de tudo, preservar a si mesma nesse confronto. E esse regime islamista em si, ou seja, quais serão as consequências, isso já não importa. Para eles, essa é uma questão secundária. E com esse objetivo, eles atacam praticamente todos os países dentro do seu alcance, ao mesmo tempo em que desestabilizam o comércio mundial de petróleo. E agora é do interesse de todos os países e regiões se unirem. Mas por enquanto, como vemos, todos estão esperando para ver. Vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Amigos, se este episódio foi útil e interessante para vocês, vocês podem apoiar financeiramente o nosso canal do YouTube com uma doação ou uma assinatura paga pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na tela de vocês. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.